dado ferramenta de como nós podemos vencer o pecado. Mas Deus também é aquele que sabe que em meio à batalha existem soldados que infelizmente acabam por perder estas mesmas lutas. Então, por essa razão, na sua palavra, Deus deu palavra de como também poder se comportar quando nós não vencemos o pecado. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 de João, no seu capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o mal. Capítulo 2, versículo 1 a 2. Meus filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Palavra do Senhor. Outros 3 pontos para partilhar com as luzes. E antes de falar qualquer ponto, é essencial que quando nós pecamos, possamos realmente admitir este pecado. Admitir que não estamos bem e precisamos de ajuda. E esse é um primeiro passo para que nós realmente nos posicionemos da melhor maneira para vencermos o pecado. Então eu te pergunto, Luz, se você caiu em pecado, como tu te sentes? Será que tu te sentes bem? Porque eu penso que mais do que sermos sinceros para com os outros, sermos sinceros com Deus, há uma dificuldade do ser humano ser sincero consigo mesmo. E seja sincero ou sincera contigo e admita os seus erros. Não diga que a culpa é do pai, a culpa é da amiga, a culpa é do namorado. Admita a sua falha, porque como nós uma vez já falamos, um cristão quando cai é porque quer. Porque antes de cairmos em um pecado, qualquer que seja, o Espírito Santo dá um alerta. O primeiro ponto é: escolha a voz que vais ouvir. Nós sabemos sim que existe uma luta entre a carne e o Espírito. E antes mesmo de nós cedermos o pecado, nós começamos a ouvir 2 vozes: a voz do Espírito Santo e a voz do inimigo das nossas almas. E quando nós caímos em pecado, isso significa que nós ouvimos mais a voz do inimigo das nossas almas. Mas agora, quando nós já caímos em pecado, vivemos naquela consciência que pecamos, há uma necessidade de nós procurarmos quem vamos ouvir. Se nós vamos ceder à voz do inimigo das nossas almas ou à voz de Deus. Sabemos muito bem que antes de pecar, o inimigo só nos mostra o prazer do pecado. Mas depois de pecar, o inimigo nos faz sentir o quanto nós estamos sujos. E na verdade, é bom que nós nos sentimos mal quando nós estamos em pecado. Mas na verdade, o que é que vai nos levar a fazer? A Bíblia conta sobre Judas. Judas, quando pecou, ouviu mais a voz do inimigo. E por essa razão, Judas acabou por suicidar-se. Então é importante que nós aprendemos qual voz ouvir mais. E a palavra de Deus diz, no livro de 1 de João, que nós acabamos de ler, capítulo 2, diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em meio a essa falha que nós cometemos, possamos nos lembrar dessas palavras, possamos realmente ouvir Jesus Cristo e não o inimigo que muitas das vezes quer nos pôr embaixo. E o segundo ponto que eu trago para as luzes é: confessa o seu pecado. No livro de Provérbios, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que o Espírito Santo me fez entender nesta semana é que muitas das vezes até só me repreender por um pecado que eu sempre estava a cometer, né? E Deus me fez entender essa passagem que não somente diz que aquele que confessa, mas é necessário que nós deixemos também este pecado, porque muitas das vezes confessamos o pecado inúmeras vezes, mas não deixamos esse pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa
alcançará misericórdia. A necessidade sim de nós confessarmos nossos pecados, a necessidade sim também de nós deixarmos, porque às vezes nós cometemos inúmeras vezes o mesmo pecado, confessamos inúmeras vezes, mas não deixamos. E quando nós não deixamos um pecado, isso não mostra arrependimento diante de Deus. O terceiro ponto, na verdade, é se perdoe. Eu creio que é muito fácil Deus nos perdoar e muitas das vezes até o nosso próximo, aquele que nós pecamos contra ele, nos perdoar. Mas muitas das vezes nós não nos perdoamos. E um dos vídeos, ainda falando sobre o pecado, eu disse que não é bom que nós vivamos em autopiedade. E às vezes nós pensamos que isso é que levará Deus realmente a notar que nós estamos arrependidos. A autopiedade nos leva a pensarmos no pecado que nós cometemos há muito tempo, inúmeras vezes. A Bíblia diz que no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de abertura, que Deus é aquele nosso advogado fiel que perdoa as nossas iniquidades. Então, se nós formos realmente a Deus e deixamos o nosso pecado e confessamos o nosso pecado, Jesus Cristo é aquele que nos perdoa. Então, isso não alegra o coração de Deus. Estamos sempre na sua presença, pedir perdão de um pecado que nós às vezes cometemos no ano passado. E parece como humanos que nós mostramos um arrependimento genuíno, né? Parece que até nós queremos que Deus tenha pena de nós. Deus, eu peço perdão pelo pecado que eu cometi. Vamos sempre fazer isso repetidamente. Pensamos que isso provém de Deus, mas isso não provém de Deus. É o inimigo sempre nos fazer lembrar de um pecado que nós cometemos. E falando sobre confessar ainda no segundo ponto, que eu quase me esquecia, de uma pastora que dizia que quanto ao confessar, que a Bíblia aqui se refere, é confessar aos líderes, é confessar aos pastores, não é só confessar a Deus. Há uma necessidade de nós confessarmos também aos nossos pastores, aos nossos líderes. Continuando nesse ponto sobre pedir perdão a Deus, há uma necessidade de não ficarmos em autopiedade. A Bíblia conta que quando Davi pecou contra Betseba e o profeta Natan disse-lhe que aquele filho poderia morrer, a Bíblia diz que Davi orou muito para que o filho não morresse. Mas chegou um dado momento que Davi compreendeu então que aquele filho morreu, e a Bíblia diz que Davi levantou-se e lavou as suas vestes, e até os trabalhadores de Davi estavam espantados com aquela atitude. Mas isso significa que quando nós pecamos contra Deus, há uma necessidade também de nós nos levantarmos, e foi isso que Davi fez. Davi se levantou, lavou as suas vestes e continuou a sua caminhada com Deus. E é isso que nós também devemos fazer perante o pecado que nós cometemos contra Deus. Sim, magoamos o coração de Deus, sim, não temos como mudar o passado, mas não tem como também sempre lembrarmos desse pecado. Isso não nos ajudará em nada. Então, Luz, levante, lava as tuas vestes e continua essa caminhada com Cristo. Perder uma luta não significa perder a batalha. E Deus é aquele que está aqui para te perdoar e certamente que te dará uma nova chance.